Então vamos lá. Na aula passada, nós iniciamos aqui medidas de capacidade. Nós finalizamos medida de volume, ok? E nós vamos ver a relação que existe entre medida de volume e medida de capacidade. Então, volume é o quanto o objeto ocupa no espaço, ok? E capacidade é o que cabe dentro desse objeto. Então, a quantidade de líquido ou de gás ou qualquer coisa cabe no interior desse objeto. Então, ele vai ter essa relação e é essa relação que nós vamos ver. Então, por incrível que pareça, o 8º ano estava vendo justamente isso. Estava lembrando a eles que eles viram também isso no 6º ano. Então, vocês estão vendo agora, vocês vão rever ele mais tarde, que vocês vão precisar dessas unidades de medidas e tudo mais. Então, vamos ver aí qual é a relação que existe entre medida de capacidade e medida de volume. Okay? Então, só lembrando, nós tínhamos como o metro cúbico como unidade fundamental de medida de volume. Okay? Só lembrando de novo, volume é o quanto aquele objeto ocupa no espaço. Sempre preste atenção no que eu estou falando, porque de algumas coisinhas aí vão servir para vocês, principalmente na atividade da gincana. Algumas equipes aí, alguns alunos vão pegar algumas questões parecidas com essa, não são todos. Então vamos lá. E ele diz aqui o seguinte, ó. Você está vendo aí uma garrafa, e essa garrafa está derramando um líquido no interior de um cubo, cuja aresta dele é de 1 decímetro. Significa, se a aresta dele é de 1 decímetro, o volume desse cubo é de 1 decímetro cúbico. Lembra? É aresta elevado ao cubo, ou seja, aresta vezes aresta vezes aresta. Então, o volume é a medida da aresta elevado ao cubo. Então, se eu tenho um cubo de aresta medindo 1 decímetro, o volume dele é 1 decímetro cúbico. E aí você vê aí uma garrafa que contém 1 litro de um líquido que está sendo derramada no interior dele. Então, há essa relação que nós estamos vendo aqui agora. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. A gente vai usar muito isso daqui. Okay? Então, o que é 1 decímetro cúbico? O que é 1 litro? 1 litro é tudo que cabe, ok? É todo líquido ou gás, ok? Que cabe dentro de um recipiente que tem uma forma cúbica, cuja aresta mede 1 decímetro. Então vamos lá, vamos continuando. Vou passar aqui adiante porque esse vídeo ele vai para a aula gravada, ok? Infelizmente ele não toca aqui e o meu vídeo fica nas nuvens. Vamos lá então. Aí na aula gravada eu posto ele. Continuando então. As unidades de medida de capacidade são essas que tem aí. Eu tenho como unidade padrão o litro. Então, unidade fundamental de medida de capacidade é o litro. E nós temos os submúltiplos. O decilitro, que é o dl, o centilitro, cl, o mililitro, ml. Os múltiplos são unidades maiores. O decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Nós vamos voltar àquela ideia inicial. Dentro de cada uma dessas casinhas daqui, só pode conter um único algarismo. Então, cada mudança de uma unidade para uma imediatamente inferior, eu vou fazer o quê? Dividir por 10. Então, o decilitro é 0,1, ele corresponde a 0,1 litro, ou seja, ele é 10 vezes menor do que o litro. O centilitro é 0,01 litro, ele corresponde a essa unidade daqui, ou seja, ele é 100 vezes menor. A mesma coisa o mililitro, ele é 1000 vezes menor, ele equivale a 0,0001 litro. Como é que eu encontro esses valores? Eu pego o litro, 1 litro dividido por 10 equivale a 0,1 decilitro. Ok? Nesse caso aqui, 1 litro
equivale a 0,001, ou, desculpe, 1 centilitro equivale a 0,01 litro. E 1 mililitro equivale a 0,001 litro. Nesse caso aqui eu estou, nesse sentido, não muda das unidades, eu sempre divido por 10, por 100 ou por 1000, dependendo de quantas casas eu vou deslocar, ou seja, para a minha direita, eu sempre vou vou multiplicar. Deixa eu apagar aqui tudo. E para a minha esquerda, eu sempre vou dividir. Então, não muda. Se vocês observarem, não muda nada do que a gente viu antes. Então, vocês estão vendo aqui nesse zoom, o que eu acabei de falar, cada unidade de capacidade equivale a 10 vezes a unidade imediatamente superior, ou 10 vezes menor do que a capacidade inferior. Então, bora lá. Aqui é só uma ideia de como é que mede. Como é que vocês veem, porque choveu tantos mililitros na cidade de Salvador de ontem para hoje. Como é que eles medem isso? Existe um aparelho chamado pluviômetro. Olha aqui como é que ele é. Esse pluviômetro, ele vai colher a quantidade de chuva em um período de tempo. E esse período de tempo ele é demarcado. Então essas olhe, Luísa vai falar com vocês quanto a grupo. Eu não pedi para criar grupo, até porque as atividades de vocês são individuais. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Então, olhe, não entrem em grupos que não foram autorizados pela coordenação nem pelo professor. Então, o professor não criou grupo e Luísa não me falou sobre criação de grupo algum. Então, se os seus colegas estão obrigando a você entrar, diga que não vai entrar, ok? Porque o professor não fez nada em relação a isso. Então esquece primeiro isso. Na hora que a gente for falar do jogo, dos jogos, a gente fala sobre essa parte daí. Então continuando. Então esse pluviômetro, okay? Esse pluviômetro daqui, ele vai fazer essa medição em um período de tempo, colhendo essa água da chuva. Então, por isso ele diz, dentro de 1 metro, vai ser uma área separada. E essa área separada, deixa eu ver se esse vídeo aqui ele vai passar para vocês. Deixa eu ver aqui. Infelizmente não dá não. Mas eu adiciono esse vídeo daqui na aula, que aí vocês assistem ele bonitinho, que ele vai explicar bonitinho para vocês como é que funciona o pluviômetro e como é que mede a quantidade de chuva em um certo local, ok? Mas vamos ao que interessa por enquanto daqui. Leitura de medida de capacidade. Vocês já fizeram leitura de medida de comprimento, já fizeram leitura de medida de área, já fizeram leitura de medida de volume, agora a gente vai para a capacidade. A regra não muda, ok? 0,02, então eu tenho 3 exemplos aí, 0,02 litros. Como é que eu leio isso? Então, eu vou observar, eu tenho aqui o número que está imediatamente à esquerda da vírgula, é o 0, ele está na casa do litro, então eu tenho aqui 0,02 litros. Como é que eu leio essa unidade? Eu já falei para vocês, 0, eu não preciso fazer leitura. Então eu leio o último algarismo, se 0 é a parte inteira, o último algarismo está onde? Em centilitros. Então eu leio 2 centilitros, ok? Por isso que tem aqui,
ou 2 centésimos do litro. 5,561 litros. Então, eu tenho, ó, 5, o número que está imediatamente à esquerda da vírgula está na unidade que está aqui, ó, que é o litro, 561. Então, eu tenho 5 litros, 561 mililitros, é assim que a gente faz a leitura, e 2,15 quilolitros. Então, nesse caso aqui, o 2, que está imediatamente à esquerda da vírgula, então eu tenho 2,15. Eu vou fazer a leitura de 2 quilolitros e 15 decalitros. Só para ver se vocês entenderam. No microfone mesmo, ou se for rápido o suficiente para escrever, como é que eu faço a leitura deste número daqui, ó? Como é que eu faço a leitura desse número? É 13,751 decalitro. Não, 13 decalitros, 751 o quê? Não. Centilitros, isso mesmo, ó. Quem está na casa do decalitro é o 13. Então, ó, eu tenho aqui o 3. Agora eu só posso colocar um algarismo. Olha o último algarismo onde caiu. O último algarismo, que é o número 1, ele caiu no centilitro. Então, eu tenho 13 decalitros, 751 centilitros. O último aqui para finalizar. Lu. O microfone está ligado. Diga. Hum. Ah, justamente. Acabei de falar isso com o Rubens. Então, ó, desfaça um grupo porque não vai precisar de grupo. Justamente. Esquece grupo. É para isso que serve, tá vendo? Grupo de WhatsApp para tirar atenção. Ok. Então vamos lá. Eu tenho esse daqui, ó. Como é que eu leio esse último daqui? Esquece o chat, gente. Esquece o chat. Para passar figurinha. Esquece o chat. Presta atenção na aula. Como é que eu leio esse daí? Pronto. 8 centilitros e 34. Pronto. O que é que vai acontecer? 8, e você tem o 34 aqui. É aquele caso. Mililitro e quilolitro são extremos da minha tabela. Eu não tenho unidade inferior a mililitro e eu não tenho unidade maior do que quilolitro, superior a quilolitro. O que é que acontece? Quem está na casa do centilitro é aquela regrinha, é o número que está imediatamente à esquerda da vírgula. Então, 8, na casa do centilitro. O restante vai tudo para mililitro. Então, eu leio 8 centilitros e 34 mililitros. Vamos lá, vamos continuando. E transformações. E aí vamos começar na página 36 com a atividade. Mas antes dela, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisinha. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu tenho que, às vezes, em alguns momentos nessa questão, se vocês perceberem aí, e o livro ele não coloca isso para vocês, eu vou explicar agora, por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção, é
a conversão de medida de volume para medida de capacidade e vice-versa. Então, olha só o que é que acontece. Vocês viram lá no início que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Ok? Todo mundo sabe transformar unidade de medida de volume, porque todos vocês aprenderam. Foi o assunto que a gente acabou de terminar. Então, o tempo inteiro eu perguntava. Entenderam? Tem alguma dúvida? Tudo bem. Todas as vezes que a gente tiver uma unidade de medida de volume e quiser transformar em medida de capacidade, nós vamos transformar sempre a medida de volume em decímetros cúbicos. Então, por exemplo, se 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, significa que 2 decímetros cúbicos corresponde a 2 litros. E aí vai. 10 decímetros cúbicos corresponde a quantos litros? 10 litros. Pronto, isso é fácil. Mas 1 metro cúbico são quantos litros? E aí vai começar essa questão de você converter uma unidade de medida de volume em capacidade, que já vai ficar um pouquinho complicado se você não entendeu o assunto anterior. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse metro cúbico e transformar em decímetros cúbicos. Pela minha tabela, você tem aqui, ó, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, esquece por enquanto isso, daqui a pouco a gente vai falar, ok? Só um minutinho, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Para não interromper a aula, quando eu estiver lá no meio da aula, eu paro, porque aí eu sei que vai estar todo mundo ligado, aí eu falo sobre isso. Certo? Só aguarde um minutinho, uns minutinhos. Porque senão vai quebrar toda a atenção de vocês e aí fica complicado. Decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Bom, a ideia é sempre que eu tiver uma unidade de medida de volume, transformar em decímetros cúbicos para transformar em litro. Porque eu sei que o decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Bom, mas eu tenho aqui 1 metro cúbico. 1 metro cúbico não é 1 litro. 1 litro é 1 decímetro cúbico. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar 1 metro cúbico e transformar em decímetro cúbico. O que é que eu faço aqui? Coloquei na tabela 1 metro cúbico. O que é que eu faço para chegar em decímetro cúbicos? Pronto. Mas correr a vírgula. Ele é um número inteiro. A vírgula está logo aqui, ó, logo após aqui na barrinha, logo após o número 1. Ele está em metro cúbico. O que é que eu faço para chegar em decímetro cúbico? Isso, era isso que eu queria saber. Eu acrescento 3 zeros. Então, 1 metro cúbico são 1000 decímetros cúbicos. Então, nesse caso, transformei no que eu precisava. Ok? 1 decímetro cúbico, desculpe, 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Então, 1000 decímetros cúbicos corresponde a quantos litros? Pronto. Correto. É justamente isso que eu quero que vocês prestem atenção. Minha ideia é sempre transformar toda a unidade de medida de volume em decímetros cúbicos para depois transformar em litro. Depois eu vou explicar para vocês como é que eu faço o inverso. Bora lá. Vou colocar mais outro exemplo aqui.
eu tenho o seguinte agora. Eu tenho 12 decâmetros cúbicos e quero transformar em litro. Depois eu vou colocando os outros, mililitro, centilitro e tudo mais. Bora lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu estou em decâmetros cúbicos. O que é que eu tenho que fazer primeiro? Explica aí. Gente, não esquece o que o professor falou. Tudo eu transformo em decímetros cúbicos. 12 decâmetros cúbicos são quantos decímetros cúbicos? Eu vou lá na minha tabela, ó. 12 decâmetros cúbicos. Para chegar lá em decímetro cúbicos, eu vou acrescentar quantos zeros? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6. São 12 milhões de decímetros cúbicos. 12 milhões de decímetros cúbicos são quantos litros? 12 milhões de litros. Vamos fazer o inverso agora. Eu tenho 20, deixa eu ver aqui. ...256 litros e quero transformar em metros cúbicos. Agora que tá. E aí, 256 litros são quantos metros cúbicos? Aí você vai dizer assim, não sei. Mas pense em decímetros cúbicos. 256 litros são quantos decímetros cúbicos? 256 mil. Vamos lá, mais uma vez. Olha só. Eu vou... Decâmetros, não. Quantos? 256 decímetros. Não foi isso que você quis dizer? 256 litros, gente, são 256 decímetros cúbicos. Ele está aqui, ó. 256 decímetros cúbicos. E eu quero transformar em metros cúbicos. O que é que eu faço? Não. De novo, olha para a tabela, o número que eu coloquei lá embaixo. Oi? Não. Eu quero transformar em metros cúbicos. Olha para a tabela. O zero com a vírgula na frente. Aqui, ó. Onde é que vocês estão achando esse 256 mil, gente? Se você está saindo de decímetro cúbico para metros cúbicos, você está vindo nesta direção daqui, você está dividindo. Então, 256 litros, eu tenho que entender que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, então 256 litros são 256 decímetros cúbicos. Vou lá na minha tabela e coloco 256 decímetros cúbicos. Coloquei na minha tabela, agora eu posso transformar em metros cúbicos. Então, eu venho para a esquerda dividido por 1000. Então, eu coloco 0,256. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,256 metros cúbicos. Mais um aqui, ó. Deixa eu apagar esses aqui para não atrapalhar. Bom, olha só. Vou colocar mais um. Porque eu só vou para o exercício assim que vocês compreenderem essa parte daqui. Porque não adianta eu chegar lá no exercício e vocês não saberem resolver e não saber fazer nada. Bora lá.
Olha só. Mas não é meu áudio. Tá acontecendo. Gente, mais alguém? Oi? Tá normal. Mas deve ser sua internet então. Bora lá. Continuando. Vamos colocar aqui, ó. 13,7 litros são quantos centímetros cúbicos? Antes de vocês me darem a resposta, que eu não quero resposta agora, eu quero que vocês me digam o seguinte: 13,7 litros são quantos decímetros cúbicos? Pronto. Entendeu qual é a ideia? Eu pego o litro, converto ele em decímetros cúbicos, para em seguida eu converter na outra medida que ele quer. Então, 13,7 litros são 13,7 decímetros cúbicos. Então, eu vou lá na minha tabela e vou substituir. Então, ó, 13,7. E eu quero transformar em centímetros cúbicos. O que é falta aí para transformar em centímetro cúbico? O que falta eu fazer? Colocar 2 zeros. Eu já vi que tem gente que ainda está viajando nesse negócio de colocar um zero, colocar 2 zeros, colocar 3 zeros. É medida de volume. Como é que eu vou saber quantos zeros eu tenho que colocar? Depende do espaço que você tem. Se é medida de volume, ele diz que aqui tem capacidade de até 3 algarismos. Já tem um, coloco 2 zeros. Só que eu não posso esquecer que essa vírgula eu tenho que movimentar. Ela não pode mais ficar aí. Ela vai sair daí. Por que ela tem que sair? Porque ele diz que, ó, que quer que transforme em centímetro cúbico. Então ela sai daqui e vem para cá logo após o finalzinho. Ele vai para centímetros cúbicos. Então ele vem para cá, ou seja, ele se tornou um número inteiro. Então dá 13.700 centímetros cúbicos. Não. Você tem que completar, você está em medida de volume. Primeiro você tem que completar o número de casas decimais para depois você pôr a vírgula. Lembre que a vírgula só fica encostada na parede da tabela. O tempo inteiro eu falo isso, ó, minha paredinha da tabela aqui de branco. Então a vírgula tem que ficar encostada lá. O 7 estava aqui, ó, sozinho. Eu tive que completar com 2 zeros para poder colocar a vírgula encostada lá. A última para finalizar aqui. Deixa eu apagar essa parte daqui toda. Vou colocar uma mais trabalhosa aqui. Não vou colocar nem litro mais, que a gente já viu demais. Vamos mudar. Vou botar 2 exemplos aqui para ml. Pronto. Apaguei. Então nós temos aqui o seguinte, ó.
Pronto. E aí agora eu tenho assim, ó, 14,9 centímetros cúbicos e eu tenho que transformar em mililitros. Vou até fazer aqui a tabelinha do litro, ó. Unidade de medida fundamental é o litro. Litro. Submedidas do litro. Qual é? O decilitro, o centilitro e o mililitro. Para quem quiser e que tem ajuda, ó. Aqui eu vou ter o decalitro, o hectolitro e o quilolitro. Vamos lá. Eu quero transformar 14,9 centímetros cúbicos em mililitros. E agora, 14,9 centímetros cúbicos são quantos mililitros? Pronto. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que transformar esse 14,9 centímetros cúbicos em decímetros cúbicos. Porque para mim fica mais fácil. Porque a imaginação que a gente tem é que a cada decímetro cúbico corresponde a litro, a 1 litro. Então fica mais fácil da gente entender. Então, 14,9 centímetros cúbicos está aqui, ó. 14,9. Vamos transformar em decímetros cúbicos. Eu vou completar a tabela, para quem está perguntando aqui, ó, tem 2 algarismos. Cheguei em decímetros cúbicos, movo a vírgula. Então, ela sai daqui e vai para decímetros cúbicos. Então, virou 0,0149 decímetros cúbicos. Então, ó, vou botar até aqui, ó, 0,0149 decímetros cúbicos. Mas, para mim não interessa, porque eu quero transformar em mililitros. O que é que eu faço, então? Se eu sei que 0,0149 decímetros cúbicos equivale a quantos litros? Já esqueceram? 0,0149 decímetros cúbicos equivale a quantos litros? Equivale a 0,0149 litros, gente. Ó, não mudou não, ele está aqui do lado, ó. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Não muda. Então, 0,0149 decímetros cúbicos são 0,0149 litros. Então, venho aqui e coloco 0,0149. Porque aqui só cabe um algarismo. O que é que eu faço para transformar em mililitros? Eu só vou tirar a vírgula daqui e vou pôr ela cá no final. Ele ficou um número inteiro, ó. Então, nesse caso, o que é que acontece? Ele se transformou em diga aí, já que esses zeros aqui, ó, ele não serve mais. Ele se transformou em um número inteiro, então ele equivale a quanto? 149 mililitros. Então, 14,9 centímetros cúbicos são 149 mililitros. Agora tenha cuidado, viu? Ah, mas era só multiplicar por 10 e andar uma casa decimal. Não é assim que as coisas funcionam. Bora lá. 951 litros são quantos decâmetros cúbicos? Agora vocês, façam aí no papel e me digam a resposta. 951 litros são quantos decâmetros cúbicos? 9.510? Faz essa continha direito.
Vamos transformar ele em decímetro cúbico. 951 litros são quantos decímetros cúbicos? Não é mais fácil você fazer isso? Transformei em decímetro cúbico. Daqui para cá agora fica fácil. Onde é que fica 951 decímetro cúbico? Olha aqui, ó. 951. Eu quero transformar em decâmetro cúbico. 1, 2, 3. Cheguei. Pus a vírgula. Resultado: 0,000951 decâmetros cúbicos. Printa a tela aí se quiser. Ok? Dá um print na tela, que essa tela não volta mais. Vamos para o exercício para ver se praticando vocês conseguem compreender. Assim que a gente terminar essa questão, eu vou explicar sobre os jogos, como é que vão ser, como é que vai funcionar. Ok? Saindo da tela, não posso voltar mais, viu? Bora lá. Tá vendo aqui? No livro de vocês não tem, mas é bom vocês terem sempre do lado. Eu coloquei as duas tabelas aí, uma sobre a outra, porque são elas que vão me socorrer. Eu tenho em cima a minha tabelinha de medida de capacidade, embaixo a minha tabelinha de medida de volume. Bora lá. Questão letra A, questão 25, letra A. 0,25 litros em mililitros. Isso aí é fácil, não precisa transformar em medida de volume, eu já vou direto para a tabela. Então, 0,25 litros em mililitros equivale a quantos mililitros? Muito bem. Correto. Então, aqui, ó, 0,25. Para chegar em mililitro, coloco um zero, tiro a vírgula de lá e ponho no final. Então, ficou 250. Aqui não escreve, eu esqueço toda vez que ele não vai. Deixa eu apagar a vírgula daqui para não esquecer que não pode, porque eu estou movimentando. A vírgula vem para o final, então significa que esse zero aqui, ó, ele não existe mais. Então, resultado da letra A, 250 mililitros. Deixa eu botar aqui. Então, letra A, 250 mililitros. Bora lá. Letra B. Letra B, agora sim, eu tenho 1.500 mililitros e tenho que transformá-lo em decímetros cúbicos. E aí? O que é que eu faço? E eu vou transformar esses mililitros em litros, daí ele vai ficar igual a decímetros cúbicos. 1.500 mililitros são quantos litros? Diga aí para mim. Transforma em litros, gente, primeiro. 1.500 mililitros são quantos litros? Ó a tabela, ó. 0,051. A vírgula que estava aqui no final, 1.500 mililitros, ela vai para litro. Ela equivale a 1,5 litros. 1,5 litros são quantos decímetros cúbicos? 1,5 litros são quantos decímetros cúbicos? 1,5. Vocês estão pensando demais. Pronto.
Transformou em litro? É igual a decímetro cúbico. Põe isso na cabeça. Agora eu vou esperar vocês. Vou dar um tempinho aqui. Eu quero que vocês façam as letras D, E, F e G. Transforma aí. D, E, F e G. Só essas aqui, ó. Não passei não. Não passei não, viu? Olhe lá no post que não tem atividade nenhuma. Ainda coloquei lá. Não contém atividade. Vamos lá? Essas quatro que eu passei para vocês são as mais fáceis. Terminaram? Vamos lá então. A letra D está na cara a resposta. 20 decímetros cúbicos são quantos litros? 20 litros. Transformou em decímetro cúbico? É litro. Então, letra C. Ou eu pulei a letra C, não foi? Depois eu faço a letra C. Foi sem querer, gente, me desculpe. Então, são 20 litros. Letra E. 1.500 centímetros cúbicos em decalitro. Vocês encontraram quanto de resposta aí?
00. Esse 1.500 não precisa colocar não. 0,0015. Zero lá no final não tem valor nenhum. Vamos ver se é isso mesmo. Bom, primeiro eu vou colocar na minha tabela esses 1.500 centímetros cúbicos. Então ele vai estar aqui, ó. Ele vai ficar assim. 1.500 centímetros cúbicos são quantos decímetros cúbicos? 1,5 decímetros cúbicos, gente. Ó, a vírgula que estava aqui no final, ela vem para cá. Eu agora preciso transformar esses centímetros cúbicos em decalitro. 1,5 decímetros cúbicos são quantos litros? Um vírgula cinco decímetros cúbicos são quantos litros? 1,5 litros. Agora eu posso transformar em decalitro. O que é que eu faço? Eu vou mover essa vírgula até decalitro. Então eu ponho um zero, tiro a vírgula daqui e ponho ela em decalitro. Então ficou quanto aí para mim? Me diz aí. 0,15 decalitros. DAL. Vamos ver a letra F. 0,25 metros cúbicos em litros. Vocês encontraram qual resposta? — 25 litros. Mas 0,25 litros. Vamos lá, vamos ver. Primeiramente, ele está em metros cúbicos. O que é que eu vou ter que fazer para transformar em litro? Transformar... Não, a letra F. Eu vou ter que transformar esses metros cúbicos aí em decímetros cúbicos. Então vamos lá. Na minha tabela ele vai ficar assim, ó. 0,25. Para transformar em decímetros cúbicos, o que é que eu faço? Completo minha tabela e movo a vírgula para a casa do decímetro cúbico. Ou seja, esse zero com essa vírgula aí, ó, é zero à esquerda, não serve mais para nada. E a vírgula foi para lá para o final, na casa do decímetros cúbicos. Então ele transformou-se em 250 decímetros cúbicos. 250 decímetros cúbicos são quantos litros? Que ele quer o resultado em litros. 250. Você está vendo, gente, que esse processo, por isso que eu tenho que ter as duas tabelinhas um do lado da outra, e a única coisa que eu não posso esquecer é essa equivalência, essa igualdade que eu tenho. De tudo eu tenho que transformar em decímetros cúbicos ou em litro, para poder transformar na unidade depois. Então, 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1 litro é 1 decímetro cúbico. Transformou nessas unidades, depois eu faço a transformação que ele quer para as outras. Vamos ver a letra G. 2 decímetros cúbicos são quantos litros? Essa resposta está na cara. — 2 litros. Essa daí não precisa nem transformar. 2 litros. Como eu pulei a letra C, vamos finalizar aí com a letra C. A letra H, I, J, K e L, vocês vão fazer depois para treinar aí sozinhos. Vai lá. Faz aí a letra C, só para finalizar, que eu pulei ela sem querer aí. Você vai transformar 0,015 kg. Essa é fácil. Em litros. Quilolitros em litros.
Deu quanto? Isso aí. 1,5. Vamos ver? Ó. Quilolitro. Quem é que está na casa do quilolitro? O zero. É o número que está imediatamente à esquerda. Então ele está aqui, ó. 0,0, ó. 15. Então o que é que eu faço? Eu movo a vírgula, que está na casa do quilolitro, e trago ela para o litro. Então ele virou o número inteiro. Então a letra C, muito bem, 15 litros. Vamos continuar aqui com mais uma questão, para quando eu passar toda essa página daí, vocês não ficarem lá sem saber o que, é que tem que ser feito. Olha só. Perceba essa questão daqui, ó. Questão 26, página 36 do livro 3. Aí, ó. Com uma garrafa de refrigerante cuja capacidade é de 2,5 litros, é possível encher 20 copos idênticos. Qual é a capacidade em ml de cada copo? É uma questão fácil. Primeiro, o que é que eu tenho que pensar aqui? Transforme 2,5 litros em mililitros. 2,5 litros são quantos mililitros? Bota aqui, ó. 2,5 litros. O que é que eu faço para chegar em mililitros? 2 zeros, não é isso? E aí o que é que eu faço agora? Eu vou pegar, mover a vírgula de... Cadê? De litro para mililitro. Então, nesse caso, ele ficou com 2.500 mililitros. Então, eu posso anotar aqui, ó, 2,5 litros é igual a 2.500 mililitros. Por que eu tive que fazer isso? Porque é o seguinte, olha só, a questão está dizendo assim, ó, eu tenho uma garrafa cuja capacidade é de 2,5 litros. E essa garrafa, com ela, eu posso encher 20 copos idênticos. Todos têm a mesma capacidade. Qual é a capacidade em mililitros de cada copo? O que é que eu vou ter que fazer? Transformei em mililitros, agora eu posso dividir o total que está em mililitro pela capacidade pela quantidade de copos. Então, vou pegar, ó, 2.500 e dividir por 20. Então, ó, corta aqui, ficou o quê? 2 dividido por 2 dá 1. Baixou 5, não é isso? Para 2, nada. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. 0 aqui. Ó. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Tá aí. Encontrei a capacidade de cada copinho. Então, resposta da questão: cada copo tem 125 ml, ou mililitros, de capacidade. Entendeu a questão? Anota aí essa. Eu vou pegar uma questão onde a gente... Pronto. Nós vamos pegar uma questão onde eu tenha que transformar medida de capacidade em medida de volume e vice-versa. Para nós treinarmos um pouquinho mais. Cadê? Essa daqui é boa. Deixa eu ver se tem outra aqui. Essa. Vamos lá. Um aquário tem uma forma de um bloco retangular. Vocês lembram do bloco retangular, como é que eu calculo o volume de um bloco retangular? Eu vou precisar aqui, ó. Eu vou ler a questão mais uma vez. Um aquário tem a forma de um bloco retangular de 1,2 metros de comprimento
de 50 centímetros de largura e 30 centímetros de altura, e está com água em 90% de sua capacidade. Para que possa ser realizada uma limpeza nele, toda essa água deverá ser transferida em baldes com capacidade de 18 litros. Qual a quantidade mínima de baldes será necessária para receber toda essa água? Questão que vai ter que precisar de muito cálculo. Primeiro, eu tenho que saber qual é o volume desse aquário e depois transformar esse volume em capacidade dele. Primeiro, como é que eu calculo o volume de um bloco retangular? Porque o aquário que está aí é um bloco retangular. Já saíram mais de 13 alunos da sala. Como é que pode isso, sexto-ano? Não pode. Perde a aula e perde principalmente a explicação das questões mais complicadas. E aí, como é que eu transformo? Esqueceram? Volume de um bloco retangular é igual ao que? Comprimento vezes largura vezes altura. Comprimento vezes largura vezes altura, gente. Ó, ele tem comprimento de 1,2 metros, mas as outras medidas estão em centímetros. Então significa que eu vou ter que transformar tudo em metros. 50 centímetros são quantos metros? Vou botar aqui, ó. 0, isso mesmo. Então, ou 0,5. E 30 centímetros são quantos metros? 0,30 ou 0,3. Muito bem. Então, vamos calcular o volume desse bloco retangular. Então, vai ser comprimento 1,2. Por que eu tive que transformar? Porque as unidades não são a mesma. Ó, metro, centímetro e centímetro. Eu tenho que deixar todas as unidades equivalentes. Então, 1,2 vezes 0,5 vezes 0,3. É a mesma coisa que colocar 0,50 vezes 0,30. Ok? Dá no mesmo. Qual vai ser o volume? Então, vou multiplicar aqui, ó. 1,2 vezes 0,5 vezes 0,3. Deixa eu multiplicar aqui. Para ser mais rápido, que nosso tempo está indo embora. 1,2 vezes 0,5 vezes 0,3. Isso aqui dá no total 0,18 metros cúbicos. Bom, e uma coisa que nós aprendemos aqui há pouco. 0,18 metros cúbicos são quantos litros? E aí eu vou ter que converter essa medida que está em volume em litros. Qual é a melhor coisa que eu digo sempre para vocês? Transforme esta medida em decímetros cúbicos, porque um decímetro cúbico equivale a 1 litro. Quando você faz essa transformação, fica mais simples. Então, 0,18 metros cúbicos, vamos ver aqui na tabela, rapidinho. Ó, 0,18 metros cúbicos. São quantos decímetros cúbicos? Coloco um zero daqui. Tiro a vírgula daqui, o zero, que ele vai ficar um zero à esquerda, e ponho a vírgula cá no final. Então, ele ficou 180 decímetros cúbicos. Então, significa que ele equivale a 180 decímetros cúbicos, que é o mesmo que quantos litros? 180. Não, 180. Lembre, transformou em decímetros cúbicos é o mesmo que litro.
Não esquece, gente. Isso é fácil. Transformou em litro, é a mesma coisa que decímetros cúbicos. Só que tem um porém aqui. Ele está dizendo que esse aquário ele está com água em 90% de sua capacidade. Então ele não está totalmente cheio. Se tivesse totalmente cheio, seria 180 litros de água lá no aquário. Ele só tem 90% da sua capacidade cheia. Como é que a gente calcula agora quanto é 90% de 180? Vamos lá? 90% vezes 180. Tá vendo aí o que é uma dica na matemática? Você está vendo aí tudo que nós já estudamos presente aqui no momento em uma questão. Então a gente já está calculando porcentagem. Então, ó, corta um zero por esse zero por esse zero. Ficou 90 vezes 18, ou 9 vezes 18. Fica 90 mais 72, isso aqui é igual a 162. Significa que esse aquário ele só tem 162 litros de água. E aí pronto, olha só, vamos continuar. Que ele diz que só está 90% da capacidade. Para que possa ser realizada uma limpeza nele, toda essa água deverá ser transferida em baldes com capacidade de 18 litros. Qual a quantidade mínima de baldes deverá ser necessária para encher toda essa água? O que é que eu vou ter que fazer? Me diz aí o que é que eu tenho que fazer. Hein? Eu vou ter que dividir a capacidade, ou seja, a quantidade de água que está dentro desse aquário, que são 162 litros de água, dividir pela capacidade do balde. Então, eu vou dividir por 18 litros. 18 dá 9. 9 vezes 8, 72. Ó, dá 9 exatamente. Ó. 9 vezes 8, 72. Para 72, 0, vão 7. 9 vezes 1 é 9, mais 7, 16. Para 16, nada. Ó. Então, a resposta da questão, 9 baldes. Ok, gente? Vamos ficar por aqui.